Pessoal, então, como eu disse para vocês, nosso tema é dano moral por erro médico. Esses são os subtemas e vamos começar a falar sobre o risco. Então, quem introduz um risco novo na vida social deve estar pronto para arcar com eventuais consequências danosas a outrem, em toda a sua integralidade. Isso significa o quê? Quem aufere os lucros deve estar sempre pronto para arcar com os custos. Nós vamos ver algumas questões voltadas à reparação por dano moral e vamos ver o código antigo, o nosso código em vigor, o código de 2002, e algumas questões pontuais a respeito da reforma que deve estar surgindo aí. E vamos levar alguns sustos, porque tem algumas coisas bem peculiares na reforma, algumas coisas voltadas à responsabilidade civil, que, na minha opinião, prestigia um pouco o fornecedor, a pessoa que dificulta um pouco a defesa da pessoa que sofreu o dano. Mas, enfim, só o tempo que vai dizer, ainda vão chegar, nós vamos saber ainda se isso vai realmente prevalecer no novo Código Civil, mas, enfim, a nossa função é deixar já o pessoal preparado para essas questões que estão por vir. A responsabilidade civil objetiva, pessoal, ela que vocês viram no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, com o professor Neemias, é uma responsabilidade civil bem antiga, que começou lá no direito primitivo dos povos, e veio passando. Na época do direito primitivo dos povos, era a questão da lei do talião, olho por olho, dente por dente. O que acontecia naquela época? Naquela época, havia aquela responsabilidade sem verificar se a pessoa teve culpa, se a pessoa teve a intenção de praticar o dano. Era a velha teoria da responsabilidade objetiva. E isso foi passando pelos tempos até chegarmos no Império Romano, uma necessidade de modificação dessa teoria, até que surgiu a Lex Aquilia de Dano. A Lex Aquilia de Dano, como vocês já viram, ela surgiu no Império Romano do ano 286 a.C., com a necessidade de dar maior mobilidade para o pretor em fixar as indenizações, porque até então, com essa lei do talião e depois modificada pelo Império Romano, havia uma espécie de tarifação, era uma espécie de tarifa, e essas tarifas eram módicas, como que eram essas tarifas? Se machucar uma mão, recebe tanto, se machucar um braço, uma perna, mas isso é uma evolução, porque na lei do talião era o olho por olho, dente por dente, era muito diferente do que nós presenciamos. Bom, a Lex Aquilia de Dano foi evoluindo, passou até na Idade Média, depois Código de Napoleão, e estamos aqui no artigo 186 do nosso Código Civil, que era o antigo artigo 159, o nosso Código Civil de 16, ele se origina muito, ele tem muito com o Código de Napoleão, muito com as leis, a legislação portuguesa. Então, daí veio para a nossa legislação a reparação com a observação da conduta do agente. Então, temos assim, no nosso Código Civil de 2002, e depois virá para o nosso Código de 16. Diz assim o Código de 2002: aquele que por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que seja exclusivamente moral, comete ato ilícito. Toda a, a reparação de dano extracontratual do artigo 186, ele circundava em torno da ação e da omissão do agente. Com a reforma que está proposta, esse artigo 186 tende a ter esta nova redação. Vamos ver com o tempo se isso vai realmente firmar. Mas, ao que parece, sim. Então, vai dizer o artigo 186, a ilicitude civil decorre da violação do direito. Então, não que a conduta do agente não tenha mais importância, mas se deu ênfase para a ilicitude. Para a ilicitude que decorre da violação do direito. E o parágrafo único, acrescentou um parágrafo único, mudou a redação do artigo 186 e trouxe um parágrafo único, dizendo assim: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar direito ou causar dano a outrem, responde civilmente. Então, o que ele fez? Transformou o caput no parágrafo único e trouxe incrementou um pouquinho mais esse caput. Então, é essa a pretensão de reforma do artigo 186 do Código Civil. Mas, para nós, o que nos interessa? Nos interessa esses elementos essenciais para evidenciar o ilícito, que é a conduta do agente, ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. Para a reparação de dano normal, que acontece normalmente, principalmente a reparação de dano quando a responsabilidade é objetiva, o que é que precisa ser demonstrado? Fato ocorrido, que é a conduta, a ação ou omissão voluntária do agente, dano causado e relação de causalidade. É o tripé da responsabilidade civil. No entanto, a responsabilidade civil do profissional liberal, ela depende da demonstração de culpa. E na demonstração de culpa, o que é necessário ficar evidente? A negligência, a imprudência e a imperícia. E mais ainda, pessoal, precisa ser demonstrado o que significa cada um desses elementos essenciais a evidenciar o ilícito. Por exemplo, a negligência, algo para vocês nunca mais se esquecerem. Quando fala de negligência, você está falando negação. Ou seja, é a omissão. Você negligenciou, você se omitiu. É uma conduta negativa. Agora, a imprudência e a imperícia são condutas comissivas. O agente, ele comete o ato, ele age praticando um determinado ato. E a negligência, pessoal, é a forma omissiva da culpa. Significa que o agente se omitiu no dever que ele tinha de praticar um determinado ato. Negligenciou, faltou com o dever de cuidado, foi omisso no dever de cuidado e assim por diante. Agora, a imprudência é ação. O que é imprudência? Aquele profissional que não age com cuidado. Ele age de maneira precipitada. Ele não mesmo conhecendo os riscos, ignorando até mesmo aquilo que foi advertido pela ciência médica, ele toma a decisão de agir. Então, ele é imprudente, ele, sem conhecimento, por exemplo, tem conhecimento de que ele não poderia agir daquela forma, mas ele age. Então, ele é imprudente.
E a imperícia? Falta de conhecimento técnico. Ele sabe que ele é um médico clínico geral, ele não pode fazer anestesia. Ele é um médico, por exemplo, ele é um cirurgião dentista, ele não pode fazer enxerto no rosto. Então, e assim por diante, é a imperícia. Ele não tem conhecimento técnico, ele age mesmo sem ter esse conhecimento técnico. Pois bem, pessoal, vamos para a seguinte reflexão. Vocês estudaram nas aulas passadas, desculpa, vou só avançar um pouquinho. Vocês estudaram nas aulas passadas o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade do fornecedor pelo vício na prestação de serviços. E diz assim o artigo 14: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Pois bem, pessoal, o questionamento. Nós sabemos que o consumidor é vulnerável. Sabemos que existe uma sistemática de defesa do consumidor. E que o consumidor, dentro de um processo civil, pode ser considerado hipossuficiente, o juiz vai inverter o ônus da prova para quê? Para que seja demonstrada a responsabilidade do fornecedor e eventuais solidariedades na reparação, na eventual reparação do dano. Pois bem, se o consumidor tem toda essa proteção em torno dele, por que é que o profissional liberal foi retirado da responsabilidade objetiva do CDC? O que significa isso? Significa dizer que, se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor fala que o prestador de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados ao consumidor pelo defeito na prestação de serviço, por que é que o profissional liberal foi para o parágrafo 4º? Diz assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Por quê? Antes de nós respondermos essa pergunta, pessoal, nós precisamos, ter a noção do que são obrigação de meio e obrigação de resultado. A primeira parte dessa pergunta, por que o profissional liberal foi excluído do sistema de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a primeira resposta que nos vem é que, em geral, o profissional liberal se compromete à obrigação de meios. Quando o advogado está conversando com seu cliente, e o seu cliente vira para ele e fala: doutor, é certeza mesmo que eu vou ganhar essa ação? Eu falo: sim, o senhor tem 50% de chance de ganhar. Nossa, doutora, mas e o seu trabalho? Eu falei: não depende só do meu. Se dependesse de mim, a senhora nem entrava com ação, a sua reparação já estava na sua mão. Ocorre que eu dependo de fatores humanos, dependo de outras pessoas que estão pleiteando, que podem estar pleiteando a reparação tal qual a sua, e nós ainda dependemos da resistência da outra pessoa em face da qual nós vamos
pleitear. Por isso é que nós temos 50% de chance de ganhar, que é a propositura da ação, uma bela defesa. Prometo para o senhor que vou fazer uma bela defesa. Se nós ganharmos, prometo para o senhor que vou executar o réu, perseguir os bens dele até que me pague. E se nós perdemos em alguma instância, prometo para o senhor que vou me empenhar e fazer o melhor recurso. O que eu estou fazendo, pessoal? Estou dizendo para ele que eu vou usar todos os meios possíveis para que ele saia vencedor nessa demanda. O médico também. O médico que fala, quando você vai fazer a cirurgia, você fala, doutor, é certeza da minha cura? O que o médico vai falar? Vamos fazer o possível, vamos fazer a cirurgia, vai depender da sua recuperação, do seu organismo, vai depender disso, vai depender daquilo, depende de uma série de fatores. Por isso, o médico não vai prometer que, com exatidão, que ela vai obter esse resultado, mas ele se compromete a utilizar todos os meios possíveis. E a obrigação de resultado? Na obrigação de resultado, eu tenho o dever, eu falo para ele, olha, medir seu nariz, medir sua boca, medir os seus dentes, e vai ficar desta forma. Já vi, se eu tenho alguns probleminhas, vamos acertar. Então, o dano moral estético é obrigação, ele resulta de uma obrigação de resultado, em que eu me comprometi com o resultado. Se o cliente chegar no escritório e perguntar para mim quais são as chances de eu ganhar essa ação, e eu falar 100%, está ganha. Eu estou prometendo para ele um resultado que não depende de mim, que não depende do advogado. Então, eu coloquei aqui para vocês o conceito da obrigação de meios, o conceito da obrigação de resultado, mas para que nós tenhamos aqui no nosso material. Mas, pessoal, eu estou falando do profissional liberal, estamos falando do médico, do advogado, até mesmo do engenheiro, estamos falando desse profissional liberal, mas eu não falei quem é o profissional liberal. De onde ele vem, onde ele está na nossa legislação. O profissional liberal, pessoal, é toda aquela pessoa que desenvolve atividade específica de serviços, mas com independência técnica e com qualificação e habilitação determinada por lei ou pela divisão social do trabalho. Então, o que eu preciso? Não basta eu prestar serviços. Os meus serviços que eu presto precisam ter eu preciso ter uma qualificação determinada em lei para que eu possa prestar serviços advocatícios, para que ele possa prestar serviços de engenharia, para que o médico possa prestar serviços médicos. É isso que caracteriza o profissional liberal. Mas vamos mais um pouquinho para frente, que ainda tem mais coisa para nós termos a certeza de como se qualifica o profissional liberal. Pelo Código Civil de 2002, temos o seguinte: o profissional liberal, ele está no artigo 966. Vai continuar lá, com mudança, mas vai continuar lá. Então, o que diz 966 do Código Civil de 2002? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Então, quem é o empresário? Empresário é aquele prestador de serviço. É aquela pessoa que exerce a sua atividade econômica para a circulação de bens, de serviços, ela exerce uma atividade econômica organizada. Então, ele produz, circula bens, circula serviços. Esse é o empresário. Está dizendo aqui, considera-se empresário
Agora, prestem bem atenção no parágrafo único do 966. Diz o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o exercício da profissão, seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o que ele fez? Ele, ao invés do legislador ser mais direto e falar assim, olha, empresário, prestador de serviço, está no caput. E profissional liberal está no parágrafo único. Ele poderia ter dito isso. E profissional liberal é quem exerce profissão intelectual, de natureza científica. Então, este é o profissional liberal. Ele está no artigo 96, parágrafo único do Código Civil de 2002, e com a proposta de alteração, a tendência é que fique assim. Considera-se empresa, e não mais empresário, né? Ele falou, considera-se empresa a organização profissional de fatores de produção no ambiente de mercado que exerce atividades de circulação de riquezas, com esforço, com escopo de lucro, em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano. Então, essa é a empresa. E essa é a atividade empresarial. Quem é que exerce atividade empresarial? O empresário. Então, aqui no 966 está aqui a qualificação do que seja o empresário, o prestador de serviços. Aí vem, na proposta, parágrafo 1º. Exercem atividade empresarial o empresário e a sociedade empresária. Até aí, todos eles estão onde? No caput do 966. E o parágrafo 2º, ele foi bem mais específico, vocês vão ver só que ele está bem mais esclarecedor. Não se considera, apesar de continuar com o negacionismo, não se considera atividade empresarial o exercício da profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se requerida a inscrição no registro público das empresas mercantis, ressalvadas as obrigações assumidas perante terceiros antes de registrada a empresa. Isso quer dizer o quê? Já tinha isso no Código Civil, já tem isso no Código Civil de 2002, mas a proposta é dar uma melhorada, deixar mais claro que você é profissional liberal até você fazer o registro da empresa. Quando você faz o registro da empresa, o que você torna? Você se torna um prestador de serviços. E qual a vantagem de ser profissional liberal? O prestador de serviços, pessoal, do caput do artigo 14, do caput do artigo 966, ele responde objetivamente pelos danos que ele causar nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o prestador de serviços, ele vai assumir essa responsabilidade objetiva. Enquanto profissional liberal, como é que eu vou apurar a responsabilidade desse profissional liberal que está lá no parágrafo único, no parágrafo 2º do artigo 966? Eu vou apurar mediante a verificação de culpa, ou seja, eu vou verificar se a conduta desse profissional liberal, se ela foi culposa, se ele agiu se ele foi omisso quando ele deveria agir, se ele foi negligente, ele deixou passar, ele agiu até, mas agiu com desídia, ele foi negligente no seu dever. Eu vou verificar, em sendo profissional liberal, se ele foi imprudente ou se ele foi imperito. É só isso. Então, na responsabilidade civil do profissional liberal, eu vou verificar a existência de culpa e eu tenho que provar
é uma questão de prova, vou ter que provar os 3 elementos da responsabilidade civil aquiliana. Se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Aqui eu coloco para vocês a distinção do profissional liberal e do prestador de serviços, não é? Então, acho que está muito claro lá no artigo 966, tanto do nosso Código Civil atual, quanto do futuro Código das alterações que vão ser feitas no Código Civil. Creio que deu para nós percebermos bem que o prestador de serviço, qualquer pessoa pode prestar serviços, pode fornecer produtos e serviços. Tem a moça que vende o iogurte, tem o chaveiro lá perto de casa, tem a faxineira, tem o pedreiro. Então, essas profissões, pessoal, nenhuma delas houve necessidade, salvo, eu fiz um cursinho de chaveiro, mas tem uma lei regulamentando a profissão de chaveiro? Não tem. Tem uma lei regulamentando, tem lei protetiva, isso nós não podemos deixar de consignar que existe a lei protetiva para as classes de trabalhadores. O que eu estou falando é lei que regulamenta, vai dizer, chaveiro é a pessoa que, né, que fez uma faculdade, que fez um curso, etc, etc. Então, precisa, para que eu seja prestador de serviço, eu não preciso ter uma profissão regulamentada. Agora, o prestador, o profissional liberal, ele sim. O profissional liberal, ele age por conta de uma profissão regulamentada. Este é o profissional liberal. Mais uma vez, é um profissional liberal, médico, dentista, farmacêutico, advogado, engenheiro, todos esses é que são. Algumas questões pontuais que eu acho que são fundamentais para nós vermos na jurisprudência a respeito da responsabilidade do médico. Esse profissional liberal, que por vezes é um mero prestador de serviços, mas por outras vezes ele é o preposto, ele é o empregado desse hospital, dessa clínica, então muda um pouco a esfera da responsabilidade. Mas o que nós vamos ver agora, diante da jurisprudência, é um quadro até um pouco desalentador, sabe? Mas no finalzinho tem uma solução que o próprio Superior Tribunal de Justiça nos aponta. Vocês vão ver. Diante da jurisprudência, a primeira que nós colocamos aqui é a responsabilidade civil médica empresarial somente do hospital. Quando é que só o hospital deve ser acionado? Quando é que o hospital tem a responsabilidade civil perante um dano causado? Diz assim o STJ. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica empresarial, no caso dos hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo 14 do Código de Defesa do Consumidor como norma sustentadora de tal entendimento. Então, a responsabilidade do hospital é objetiva. E quando é que eu imputo responsabilidade objetiva para o hospital? Existem limites. E o STJ disse quais são os limites para responsabilizar civilmente o hospital, a clínica, enfim, a casa de repouso, os laboratórios, seja quais forem os estabelecimentos. Certo? Tem alguém levantando a mão? É que eu não estou vendo, viu, pessoal? Eu vou deixar para o finalzinho, aí eu respondo as eventuais perguntas, que agora eu não consigo ver vocês, tá? Bom,
Quais são os limites que o STJ fixou para a responsabilidade objetiva do hospital? São os serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente, a internação, as instalações, equipamentos e serviços auxiliares, como médico, como enfermagem, os exames, radiologia em geral. Então, são esses. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, acho que não tem mãozinha levantada, não. É que eu estou ouvindo o barulhinho, eu pensei que tinha, mas não tem, não. Então, voltando, pessoal. Quais são os limites da responsabilidade objetiva do hospital? Quando é que eu vou ingressar com ação de responsabilidade por algum dano que o paciente tenha sofrido somente contra o hospital? Quando o dano advier de algum problema na estadia do paciente, na internação, algum problema na instalação, escorregou no piso, ou então a cama desabou e ele se machucou, né? Foi fazer uma radiografia, o aparelho caiu em cima do pé, ou coisa parecida, a enfermagem, algum problema com a enfermagem, que deixou de fazer, enfim. Então, a responsabilidade é objetiva do hospital quanto a esses limites, quando somente o hospital puder responder por instalação, ele vai responder pela cama, vai responder pelo aparelho, ele vai responder por várias questões voltadas à estadia, à instalação, equipamentos e serviços auxiliares. Pois bem, até aqui, pessoal, até aqui, o que nós estamos entendendo? Que a responsabilidade civil dos hospitais, ela se limita ao fornecimento de recursos materiais, né, a prestação de serviços médicos, fornecimento de recursos humanos, né, prestação de serviços médicos, e supervisão do paciente, ou seja, o hospital você deixa o paciente lá, o hospital está com toda a responsabilidade em cuidar, em dar os devidos cuidados para esse paciente. Mas prestem atenção, pessoal. Isso pode mudar, depende muito do que você considerar como sendo o objeto de mudança. O novo Código Civil, o que ele diz? O artigo 951. Ele fala, nos casos da lesão ou morte resultar de falha de equipamentos, é o que nós estamos falando agora, né? Equipamentos, manuseio médico hospitalar, a responsabilidade civil será regida pela legislação específica, para que fabricantes, distribuidores, instituições de saúde envolvidas na adoção, utilização ou administração desses aparelhos, para que eles respondam de maneira objetiva e solidariamente pelos danos causados. Vejam, pessoal, que nós estamos verificando agora. Estamos verificando uma possibilidade de transferência de responsabilidade. Então, a pessoa sofreu, foi fazer um raio-x, e o aparelho de raio-x, ampola de raio-x desabou e caiu em cima, machucou a perna, machucou as mãos, enfim. E ela quer receber a devida reparação. O que o hospital pode dizer? Ele vai dizer, olha, foi falha no equipamento. Foi falha do equipamento, então, essa responsabilidade que você está querendo me imputar, eu vou chamar o fabricante, então o distribuidor, porque ele é que tinha a responsabilidade de... Vocês entenderam, pessoal? Então, ficou um pouco mais complicado, vai ficar um pouco mais complicada a questão da responsabilidade civil. É claro que nós sabemos que
as normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre qualquer outra norma que venha com ela colidir. No entanto, nós não estamos falando de responsabilidade do fornecedor. Estamos falando numa eventual responsabilidade civil do fornecedor de serviço de saúde médico, em que a legislação permite que ele transfira a responsabilidade. Parágrafo 3º. Nas hipóteses do parágrafo anterior, fica excluída a responsabilidade do profissional liberal quando chamado em regresso pelo responsável, e não fica demonstrada a sua culpa por lesão ou morte. Então, existe a possibilidade até de afastar a responsabilidade do médico, né? Caso fique demonstrado que houve uma falha do equipamento. Claro que falha de equipamento é falha de equipamento, o médico não tem que responder sobre isso. Mas e se ele manuseia um aparelho que ele sabia que tinha uma falha, que poderia até despencar e cair? Tem várias questões voltadas a esse assunto. Responsabilidade do hospital em relação ao médico. Pessoal, 10 para as 4, eu costumo dar um intervalinho de alguns minutinhos para a gente tomar um café, e daqui a pouquinho nós voltamos. Pode ser assim, 10 minutinhos, das 10 para 4 até 4 horas, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Então, retomando, pessoal, já tomaram seu cafezinho, acho que deu aquela acordadinha, aquela espreguiçada, né? Que sempre à tarde é meio difícil, né? À tarde você fica meio driblando assim com o sono. Mas é bom, olha, está sendo uma experiência singular. Opa, eu coloquei para despertar aqui para não perder horário. É uma experiência singular essa de dar aula à tarde, de formar turma. Eu estou gostando bastante. É bom, né? Você consegue aproveitar melhor o tempo. Acho que naquele intervalo entre um trabalho e outro, acho que dá para a gente parar para fazer esses cursos. Mas então, pessoal, agora nós vamos ver como a jurisprudência do STJ tem se comportado na responsabilidade do hospital em relação ao médico. Lembrando que nós acabamos de ver que a responsabilidade do hospital, e somente ele, você somente vai colocar o hospital no polo passivo da sua demanda quando... deixa eu colocar aqui. Quando houver os limites, ou seja, quais limites são esses? Quando você for pleitear algo relacionado à internação do paciente, algum problema com a instalação, equipamento, serviços auxiliares de enfermagem, exames, diagnósticos e etc. Então, isso tudo você vai ter a responsabilidade objetiva do hospital, e com fundamento da sua ação é no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor de serviços, o prestador de serviços, responde independentemente da existência de culpa, pelos danos que vier causar por defeito na prestação de serviço. Vamos dar uma olhadinha como fica esse caput do artigo 14? Eu acho bem interessante, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. O que diz o caput do artigo 14? Que é onde você vai buscar a fundamentação para a responsabilidade objetiva do hospital. Por quê? Porque o hospital é um fornecedor de serviços médicos e hospitalares. Todos os serviços que estão aglutinados dentro do complexo hospitalar, eles estão à disposição do quadro médico, do quadro funcional, para que sejam utilizados para o paciente. Então, ele é um fornecedor de serviços.
ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, vocês viram que está bem específico, por defeitos relativos à prestação de serviço, ou seja, aquele serviço que eu prestei causou um dano por defeito, por algum defeito na prestação daquele serviço. Então, ele resultou em um dano. E também por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. Por exemplo, se você não avisa a pessoa que precisa retirar todos os metais que ela estiver no corpo para fazer uma ressonância magnética. Então, precisa que essa informação seja dada, ou então, subentende-se que não subentende-se, a informação precisa ser suficiente e adequada sobre a maneira como ele vai fruir desse serviço, sobre os riscos que ele está exposto. Então, isso é defeito na prestação de serviço. Além do serviço ser defeituoso e causar um dano, também tem a questão do defeito de informações. Isso é o caput, pessoal. Isso é o caput do artigo 14, em que nós vamos responsabilizar tão e somente o médico. Como disse aqui, como disse a ministra Nancy Andrighi, olha, tem limites. A responsabilização civil objetiva do médico tem limites, ok? Aí nós vamos ver agora como é a responsabilidade do hospital em relação ao médico. Pois bem, diz também a ministra Nancy Andrighi que a responsabilidade civil do médico difere da responsabilidade civil dos hospitais, no que concerne a forma determinante do dever de indenizar. O que significa isso? Então, nós vamos ver algumas modalidades de médicos, como, por exemplo, médicos contratados pelo hospital. Médico que foi contratado pelo hospital, o que acontece? Diz o STJ, de início, faz-se necessário alertar para o fato de que a responsabilidade civil do médico difere, né, da responsabilidade, no que concerne o dever de indenizar, já vimos isso. Em contrapartida, a responsabilidade dos hospitais, no que tange a atuação dos médicos contratados que nele elaboram, é subjetiva. Perceberam, pessoal? O que ele está dizendo aqui, o que o STJ está dizendo aqui, que a responsabilidade dos hospitais, no que tange aos médicos contratados que trabalham nele, é subjetiva. Depende o quê? Da demonstração de culpa do preposto. Não podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar, e querer responsabilizar objetivamente o hospital. Não pode. Esse STJ já falou isso. Portanto, a responsabilidade, via de regra, do hospital é objetiva, se for relacionada a equipamentos, etc. Agora, se eu tiver que responsabilizar um médico ou então um profissional liberal, seja esse profissional contratado, ou agora nós estamos tratando só do profissional contratado pelo hospital, ele trabalha dentro do hospital. E o que eu vou precisar fazer a demonstração? Não que o hospital agiu com culpa, mas eu preciso demonstrar que o médico, olha aqui, ó, o que diz o STJ? Dependendo da demonstração de culpa do preposto. Do preposto. Então, o que você vai falar na sua ação, né? Na sua petição inicial? Vai dizer que, embora a responsabilidade do hospital seja objetiva, que em se tratando de responsabilidade em que se persegue responsabilizar
o médico, a responsabilidade do hospital é subjetiva, mas eu não dependo de procurar a omissão, negligência, imprudência do hospital, mas sim do preposto, do médico. Esse médico, ele é contratado de vocês, então ele agiu assim, 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 e, portanto, a responsabilidade é sua. Tem algumas variantes que nós vamos ver daqui a pouquinho em relação a isso, tá? Tem algumas variantes que nós vamos entender como é que acontece. Aí o STJ diz: responsabilidade solidária do hospital por erro médico, necessidade de demonstração de culpa do profissional de saúde. Aí, ação, indenização por danos materiais e morais, compensação por danos morais, ajuizada pela genitora. Prestem bem atenção, pessoal, da história. Deixa eu ver se essa história dessa genitora aqui. Não, depois eu vou mostrar para vocês uma história terrível, tá? De uma criança. Por genitora e recém-nascido, devido à conduta negligente do médico plantonista, que não adotou os procedimentos indispensáveis à realização adequada do parto, ocasionando sequelas neurológicas irreversíveis e prognóstico de vida reduzido do bebê. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação do médico em obrigação de resultado. Então, olha, o reconhecimento da responsabilidade solidária, ainda que o hospital seja responsável solidário, porque aquele médico é contratado do hospital, ela não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante do seu quadro de plantonistas. Nós já vamos ver a questão do plantonista bem específica. Mas conforme a teoria da responsabilidade subjetiva dos plantonistas, dos profissionais liberais, abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. O que nós vemos aqui, se é um médico que faz parte do corpo funcional, ou seja, o médico contratado pelo hospital, mas professora, como é que eu vou saber se aquele médico é contratado? Só um pouquinho, vamos avançar um pouquinho mais e a gente volta na resposta a essa pergunta, tá ok? Por enquanto, vamos ficar nessa história, que o médico contratado não é, pessoal, por favor, entendam, eu não estou falando da isenção de responsabilidade, não estou falando que o hospital não vai responder sim, e já já nós vamos dar uma solução para isso. Já já nós vamos pontuar como é que nós, advogados, devemos nos portar. Vamos deixar o paciente falar, olha, isso é responsabilidade subjetiva do médico, eu não vou pegar esse tipo de ação, porque dá um trabalhão para fazer a prova, etc., etc., mas se você conseguir demonstrar aquilo que pontualmente eu vou mostrar, fica bem mais, não é bem mais fácil, mas fica mais tranquila a você dizer para o paciente, olha, não vejo aqui a possibilidade de ingressar com a ação, ou então, a senhora fica tranquila que nós vamos ajuizar essa ação e vamos fazer o possível para ganhar essa demanda. Então, pessoal, o que nós vemos? O fato do hospital responder objetivamente não transforma a responsabilidade do médico em a obrigação do médico de meio não se transforma em obrigação de resultado. O que nós vemos, então, que esse médico plantonista do hospital, ele vai levar o hospital a responder subjetivamente em cima da responsabilidade dele, médico. Pois bem, já já nós voltamos na questão do médico plantonista, tá?
Então, vamos falar de médico não credenciado e sem vínculo com o hospital. Ou seja, aquele médico que eles costumam falar, ele só vem aqui para fazer uma cirurgia, para operar, tudo isso. Eu não entendo essa questão da jurisprudência, dizendo que se ele não tem vínculo com o hospital, então ele só o médico responde e não o hospital. Porque, afinal de contas, o hospital cedeu o pessoal, cedeu a internação para o paciente, cedeu tudo, e o cara foi lá e fez uma barbeiragem. Mas eu nem sabia que ele estava operando. Eu sabia sim, os seus prepostos sabem que ele está operando, porque foi, no mínimo, disponibilizada a sala para ele, equipamento, material, tudo isso. Então, como eu nem sabia que ele estava operando, deveria saber, não é? Então, mas vamos lá. Responsabilidade do médico não credenciado e sem vínculo com o hospital. Na hipótese de dano corrente da falha técnica restrita ao profissional médico, normalmente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital, seja ele empregado ou mera proposição, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar. Então, aqui, o STJ diz que se o médico não tiver vínculo com o hospital, não cabe ingressar com ação tentando pleitear que o hospital arque com esse valor. Os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade. Quanto aos atos médicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente ao hospital, etc. Mas aí é uma outra história. Bom, vejam essa questão aqui, pessoal. Médico não credenciado. Vamos ver, me permitam parar para fazer só uma leitura do caso. Em algum momento, o ministro, acho que Napoleão de Barros, deixa eu ver qual ministro, João Otávio Noronha, ele faz essa fala aqui no acórdão, mas como eu não me lembro o momento exato, então eu coloquei aqui, mas é do acórdão. Bom, então, a história começa assim. Os autores pediram indenização por danos morais e materiais, afirmando que Valéria é mãe da bebê, portadora de paralisia cerebral decorrente da falta de atendimento adequado no pós-parto. Então, pai e mãe morais e materiais, porque a bebê ela nasceu, mas devido à falta de oxigênio no momento do parto, ela tornou-se portadora de paralisia cerebral. Continuando. Os pais relatam o seguinte: a mãe teve uma gravidez tranquila e, com exceção do diabetes, nada houve que fugisse ao previsível. Quando a criança nasceu, apresentando circular dupla de cordão, foi atendida pela obstetra em razão do atraso da pediatra. Quando ela chegou na sala de cirurgia, 5 minutos depois do nascimento, o bebê já apresentava asfixia. Em outras palavras, quando a bebê nasceu, ela tinha o cordão umbilical duplamente enroscado no pescoço. E a pediatra chegou só 5 minutos depois que o bebê nasceu. E o bebê já apresentava, quando ela chegou, já apresentava asfixia. A mãe não teve notícia da filha até 23 horas, quando informaram de que a bebê seria transferida para a CTI, pois seu estado era grave.
O laudo apresentado concluiu que a bebê sofreu lesão denominada hipóxico isquêmica de caráter difuso, sem indicação da origem. Aí o ministro fala assim: olha, a ciência médica não é exata, pois a eficácia do resultado na aplicação dos métodos conhecidos depende muito da recepção de cada pessoa, que é um universo muito maior do que o corpo físico ao tratamento. Portanto, o dano não necessariamente decorre da ação ou omissão do médico, pois pode ter origem na disposição psicoemocional e orgânica daquele que a sofre. O bebê nasceu com paralisia, não nasceu paralisia, adquiriu durante o parto. Ademais, o acórdão não apontou eventual falha no atendimento da criança. Também não relacionou a doença a nenhuma falha médica. Data vênia, a mera ausência do pediatra nos minutos iniciais é insuficiente para tanto, exceto se tivesse nos autos algum elemento que indicasse que somente o pediatra teria condições de ter adotado alguma providência especial nos 2 ou 3 minutos em que ausente na sala de parto. Foram só 2 ou 3 minutinhos que a criança ficou sem atendimento do pediatra, o obstetra atendendo a mãe, tem que parar de atender a mãe para atender o bebê, né? Sabe-se que o nascimento de crianças com excepcionalidades que lhe tornem os atos da vida estendida pelo homem como normal representa, muitas vezes, uma dor lacinante para os pais, que melhor lidam com isso quanto mais avançam em maturidade e equilíbrio. Ainda falo que os pais precisam ter maturidade e equilíbrio. Todavia, nem toda excepcionalidade decorre da ação ou omissão de outrem na área médica. Na área médica, o mais das vezes, uma patologia principia na própria pessoa ou disposição orgânica dela mesma. E a isso serve a perícia, indicar a provável causa e assim por diante. Bom, aí eu acordo, número, tudo para vocês depois lerem. Chegou a vez do plantonista. Responsabilidade civil do hospital pelo médico plantonista. E é um caso que o médico atendeu o menor que faleceu no dia seguinte. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade do profissional plantonista, havendo relação de preposição entre o médico plantonista e o hospital. O que nós... Perdão, pessoal. O que nós estamos entendendo com isso? Que se a pessoa marca uma cirurgia e etc., com um médico, a responsabilidade do hospital pode ser subjetiva. Mas, em relação ao médico plantonista, que você chega no pronto-socorro para você ser atendido, a responsabilidade é objetiva. Mas ainda não tem unanimidade no tribunal, no STJ. Por isso, é melhor nós agirmos da maneira como eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Por quê? Porque existe um pessoal, alguns ministros consideram que a responsabilidade... Primeiro, você precisa demonstrar a responsabilidade do médico para depois você buscar a responsabilidade do hospital. Culpa em elegendo, por exemplo. Ou, no caso, se o médico é o plantonista, nesse caso, a responsabilidade é objetiva do hospital. Então, existem duas tendências no STJ, e que
para evitar nós cairmos em uma tendência que não admite a outra, é necessário que nós façamos a inicial com o máximo de cuidado. Tá? Aqui conta a história, né? Eles levaram a criança no hospital e foi atendida pela médica. E que a médica não atendeu direito a criança, foi levada no setor de emergência do hospital, que acolheu aleatoriamente, né? Foi atendido por um médico que estava ali no plantão, emergência, emergência, né? Portanto, não houve escolha do paciente ou dos seus pais daquela profissional. Em não havendo escolha, que eu pego um trecho, né? Nos autos, o hospital contratou a plantonista para que ela viesse trabalhar, e teve um problema, e nesse caso foi indeferida, né? Indeferiu a denunciação da lide, e o que o ministro conclui? Ele fala: quando o paciente procura o hospital para tratamento, principalmente naqueles casos de emergência, e recebe atendimento do médico que se encontra a serviço no local, a responsabilidade em razão das consequências danosas da terapia pertence ao hospital. Em tal situação, pouco releva a circunstância de ter um médico empregado, de ser um médico empregado do hospital, porquanto ele se encontrava vinculado ao serviço de emergência oferecido. Se o profissional estava de serviço no plantão, tanto que cuidou da paciente, o mínimo que se pode admitir é que estava credenciado para assim o proceder. O fato de não ser assalariado nesse cenário não repercute na identificação da responsabilidade do hospital. Viram isso, pessoal? Apesar do julgado ser antigo, eu procurei julgados mais recentes e todos os julgados recentes se reportam a esse julgado. Portanto, o que nós verificamos? Que a responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade do plantonista. Em tais ocasiões, o paciente não busca o médico específico, ele busca um tratamento, busca a intervenção. Dentista, implante, obrigação de resultado. Conta implante, né, pessoal? Conta implante. E, ainda assim, pessoal, existem alguns problemas que podem decorrer do implante, mas a responsabilidade é toda do médico, do cirurgião dentista que fez o implante. Anestesista. Existe uma polêmica também aqui em relação ao anestesista. Alguns julgados dizem que a obrigação do anestesista é de resultado. Ou seja, ele anestesia o doente para que o doente durma e não sinta dor, não só para que o paciente durma, mas para que o paciente não sinta dor, porque existe também aquela questão de ser aplicado um medicamento e não ser aplicado outro. O paciente ele não dorme totalmente, ele fica meio que acionado, sentindo todas as dores, o que é terrível, e não consegue se mexer, não consegue se verbalizar que ele está sentindo a dor. Isso é uma coisa terrível. E, nesse caso, a obrigação é obrigação de resultado. Mas existem algumas questões que falam que a responsabilidade do anestesista é de meio e não do resultado. Por quê? Porque precisa demonstrar a negligência, imprudência ou imperícia, e não somente demonstrar o fato ocorrido, o dano causado e a relação de causalidade. Qual a solução apontada, então, para essa divergência jurisprudencial que nós encontramos? E eu não estou falando nem de jurisprudência, de divergência jurisprudencial nos tribunais estaduais, estou falando no próprio STJ. Qual a solução? Primeiro, você precisa demonstrar
seja em ação de responsabilidade, qualquer ação de responsabilidade civil, em que você vai imputar responsabilidade ao médico e ao hospital, precisa, os elementos essenciais para evidenciar o ilícito precisam estar muito bem claros. Precisa demonstrar a conduta, precisa ficar muito bem clara, a petição inicial precisa ser transparente na hora de você dizer, excelente, não rebusque, não precisa rebuscar, não precisa concentrar na jurisprudência, diga os fatos, diga os fatos. Alguns colegas meus, outros que trabalham com juízes, eles falam, olha, dano moral, tem gente que fala, de acordo com a jurisprudência, eu quero que fale os fatos, o que aconteceu para ter ocasionado aquele dano moral. Tem que falar o que aconteceu e como ele se sentiu. Qual foi o dano, a personalidade que decorreu dali. Então, precisa escrever a conduta, a ação ou omissão, precisa dizer se esse ato dele foi um ato comissivo ou um ato omissivo, se ele agiu de maneira imprudente ou imperita, ou se ele deixou de agir. Precisa dizer qual foi a conduta do agente. Outra coisa, precisa dizer se esse agente, na hora que você estiver dizendo sobre a inicial, qual foi a medida de culpa, como ele agiu, se ele agiu de maneira negligente, imprudente ou imperita. Esqueci de colocar nessa ordem aqui, mas é isso que precisa demonstrar. Precisa demonstrar qual foi o dano sofrido. Qual foi o dano? Olha, em razão, o agente, ele praticou tais e tais e tais e tais atos. Em consequência da prática desses atos, ele ficou com tal sequela, que estão aqui as fotos. Mas o melhor de tudo, o que vocês precisam demonstrar, além de demonstrar negligência, imprudência, imperícia, vocês precisam mostrar a causalidade, a causa, o nexo causal. Os tribunais chamam de teoria da causalidade adequada. O que é essa teoria da causalidade adequada? Ela fala que a ocorrência de determinado fato tornaria possível a ocorrência do resultado. Ou seja, você vai demonstrar para o juiz na petição inicial, no seu histórico, você vai explicar para o juiz de uma maneira tão objetiva que aconteceu, que a conclusão do juiz, ele falou, olha, não é pelas circunstâncias do fato. Eu sempre, quando eu falo inversão do ônus da prova, eu falo como é que eles falam? Que precisa ser... Não, esqueci como chama os requisitos para a inversão do ônus da prova. Mas que precisa, o fato, ele não precisa, para inverter o ônus da prova, eu não preciso ter os fatos concretos, verossimilhança. Precisa ser verossímil. O que é a verossimilhança? Não é a verdade absoluta, porque na hora que eu entro com a petição inicial, eu não tenho absoluta certeza dos fatos. O que eu tenho? O conjunto de tudo que aconteceu, que pode ser que determinem a exatidão daqueles fatos. O que eu vou mostrar para o juiz? Que aquilo que eu estou falando é verossímil, que eu tenho provas e que aquilo está próximo da verdade, que ele tange a verdade, que basta eu ter oportunidade de produzir um pouco mais de prova sobre o crivo do contraditório, ouvir o réu, para que eu tenha a prova substancial. Mas, neste momento, é importante que eu apresente o quê? Que eu apresente alegações verossímeis.
que são alegações verossímeis? É o advogado que escreve. Portanto, a contundência, a verossimilhança das alegações, quem dá é o advogado. Então, o advogado, o que ele vai fazer? Dentro do pressuposto da teoria da causalidade adequada, você vai mostrar que aqueles fatos ocorreram de tal forma que levaram ao evento danoso. Você vai demonstrar que existe uma relação de causalidade entre o fato ocorrido e o dano causado. E essa relação de causalidade, você precisa estar com ela muito bem pontuada, muito bem demonstrada. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue demonstrar, a questão da prova fica muito mais madura. Vamos dar uma olhada? Nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido no plano jurídico normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado. No caso em apreço, prestem bem atenção, a conduta deliberada do médico em omitir o preenchimento adequado do prontuário revela juridicamente falta de cuidado e de acompanhamento adequado com o paciente, negligência, descurando-se dos deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam produzir o resultado diverso, ou ainda que o evento danoso tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrar toda a diligência esperada e possível foi empregada, podendo o profissional, inclusive, valer-se desses mesmos registros para subsidiar a sua defesa. O que aconteceu? Vocês vão reparar que foi admitida a teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque o médico não preencheu o formulário corretamente, não estava preenchido, e diante da ausência de informações do prontuário, não se pôde aferir exatamente o que tinha acontecido com o paciente. E foi a ausência do quê? A ausência do preenchimento do preenchimento do prontuário médico. E essa teoria da causalidade adequada, ela é muito utilizada nos tribunais, até para que você possa demonstrar, deixa eu colocar aqui, ó, até para que você possa demonstrar a relação de causalidade. Diz assim o ministro Sanseverino, ele fala, além do pressuposto da responsabilidade civil, serve também a relação de causalidade como limite para a fixação dos danos indenizáveis, por somente os prejuízos efetivamente causados pelo agente podem ser a ele imputados. O nexo causal, por sua vez, é definido como a relação de causa e efeito entre o fato ocorrido e o dano causado. Então, precisa demonstrar o que é a relação de causalidade. Olha, eu chego para você e falo, doutor, chego no seu escritório e falo, doutor, quebrei, estava atravessando a rua, estou com a perna engessada. Aquele carro correndo em alta velocidade, estou com a perna quebrada. Você vai falar, mas o que tem a ver a sua perna quebrada com você atravessando a rua? O carro poderia estar em outro local. Aí você vai dizer, doutor, eu esqueci de dizer para o senhor, o motorista estava bêbado e, em razão da alta velocidade, ele não conseguiu frear o carro para impedir, e ele me pegou atravessando a faixa. O que vai a defesa do médico, do motorista embriagado dizer? Não estava embriagado, ele atravessou no sinal vermelho.
aí são outras histórias. O que eu preciso demonstrar é o que tem a ver uma coisa com a outra. Em uma linguagem comum é isso. Nexo de causalidade, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver a sua perna quebrada com a sua, com o dia que você estava indo atravessando a rua? Porque você você escreve os fatos. Olha, no dia tal, 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 estava atravessando a rua, etc, etc. E para. Deixa um vazio ali na inicial e fala: a perna dele quebrou em 3 partes, etc, etc. O juiz vai falar: mas cadê outra parte aqui? Que tem a ver esse dia, no dia tal, estava atravessando a rua, etc, etc, e depois aparece com a perna quebrada? O que tem a ver a perna dele quebrada com os fatos descritos aqui? É a relação de causalidade. Nós fazemos isso o tempo todo, mas a inicial precisa estar muito bem clara em relação a isso, porque se ela não estiver bem clara, demonstrando a negligência, imprudência e imperícia do médico, se você ou imperícia do médico, você não consegue demonstrar a relação de causalidade, ok? Então, a relação de causalidade é a demonstração dos elementos da culpa. Negligência, imprudência ou imperícia. Você demonstrando que ele agiu de tal forma e como resultado dessa ação ou dessa omissão, o agente experimentou o dano. Ok? Avançando um pouquinho mais, pessoal, já está quase no nosso horário. Também outra solução é a responsabilidade fracionada. O que é responsabilidade fracionada? Olha, o que diz o STJ? Que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Em outras palavras, pessoal, quer dizer o seguinte, que o juiz vai analisar a petição inicial com todo o seu conteúdo. No entanto, precisa haver uma conectividade entre aquilo que se pede e os fatos que são declinados. Por exemplo, numa ação de reparação por dano estético, uma cirurgia plástica mal sucedida. E dessa cirurgia plástica mal sucedida, aconteceu também, ela ficou com uma lesão. Então, você precisa, na inicial, descrever exatamente qual é a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Olha, a cirurgia plástica não foi bem elaborada. Ele ficou com a mesma aparência. E depois piorou até porque causou queimaduras, etc, etc. Precisa fracionar a responsabilidade. Fracionando, você consegue demonstrar para o juiz, olha, excelência, a obrigação dele de resultado era em relação à parte estética. E em relação à parte reparadora, a obrigação de meio. Então, você vai, numa só inicial, vai falar, vai demonstrar o contrato, vai falar, ele contratou isso, me devolveu isso. Mas, em relação à piora, ao dano que causou, você pode pedir a parte reparadora. O que eles falam? Nas cirurgias de natureza mista, estética e reparadora, a responsabilidade do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à parcela estética e de meio em relação à parte reparadora. Em primeiro lugar,
noto que a condenação dos danos morais está circunscrita ao abalo psicológico decorrente dos erros relativos à parte estética da cirurgia, de modo que o fato da interpretação ter alcançado êxito, da intervenção, né, ter alcançado êxito em relação à sua parcela reparadora, não tem nenhuma influência na fixação da verba indenizatória. Então, a parte reparadora, sim, mas a parte estética deixou a desejar. Nesse caso, o que ele está pedindo? Está pedindo a reparação de dano moral somente pela parte estética. Planos de saúde, é que eu tenho que passar uma coisa bem legal para vocês, eu vou acelerar um pouquinho. Planos de saúde, responsabilidade em relação aos hospitais, clínicas e médicos. Primeiro, para você ver se o contrato, tem 3 pressupostos. Contrato de seguro-saúde, se ocorre a livre escolha. Se o contrato ocorre a indicação de médicos credenciados, né? Ou se o hospital é credenciado da operadora, mas o médico empregado do hospital não é credenciado. Nesse primeiro caso, se é seguro-saúde livre escolha. Ora, pessoal, existem muitos contratos de plano de saúde que são livre escolha. Ou seja, o plano de saúde fala para mim, olha, você pode escolher à vontade, médico, hospital, só me traga o papelzinho do reembolso. Aí, neste caso, pessoal, o plano de saúde nem sabe que você está passando no médico, nem sabe que você foi internado, que você não precisa pedir autorização para ele. Depois da internação, você manda o boleto para ele fazer o pagamento. E é isso. Então, agora, se você escolheu o médico, escolheu o hospital, escolheu o tipo de cirurgia, escolheu tudo, e depois só vai levar o boleto para o plano de saúde pagar, se der alguma coisa errada nessa sua escolha, você não vai acionar o plano de saúde, vai acionar o médico, o hospital, dentro da responsabilidade subjetiva, objetiva de um, de outro, mas menos a operadora de plano de saúde, ela não vai responder, tá ok? Agora, se o erro médico aconteceu em um hospital credenciado, ou seja, eu fui lá, antigamente era aquele caderninho, né, que a gente olhava se o hospital era da rede. Hoje você olha no aplicativo, você baixa, enfim, se é um hospital credenciado, você procura aquele hospital, ele é credenciado, o hospital da rede própria ou credenciado, e aconteceu o dano, a responsabilidade vai ser do hospital, médico e do plano de saúde também, porque ele credenciou, ele mandou para você, a responsabilidade é solidária por má prestação de serviço, a responsabilidade é solidária. E quando o hospital é credenciado a operadora, mas o médico que atendeu dentro do hospital não era. É uma relação, caso o médico não seja credenciado, mas guarde relação de proposição, o hospital responderá objetivamente. Nesse caso, ele responde até junto ao plano de saúde. Tá ok? Gente, eu quero passar para vocês 2 coisas muito importantes, que é o valor da indenização por danos morais por evento morte. O STJ tem fixado de 500 a 300 salários mínimos. Então, não temam. Espero que vocês não tenham que fazer nenhuma ação de reparação por dano por evento morte. Mas, caso ocorra, não temam em atribuir o valor da causa de entre 300 e 500 salários mínimos. Mas, ao atribuir o valor da causa entre 300 e 500 salários mínimos, citem a jurisprudência do STJ. Tá ok? Olha aqui, julgado em 13 de março de 2023. Ontem, foi julgado ontem praticamente. A ficção com efeito não se vislumbra a utilização do quanto fixado a título de danos morais, uma vez que a jurisprudência dessa corte entende ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 300, 320, 350, né? Isso já vinha
há muito tempo, pela jurisprudência do STJ, desde a época do ministro Sanseverino. Recentemente foi julgado, agora em 2020, o ministro Paulo Moura. O que ele fez? Ele era uma indenização de mais de 3,5 milhões de reais, e o que ele fez? Ele fixou em 600 mil reais para fixar desde a data do evento morte. E ele diz que deve subir para 1,5 milhão de reais, mais ou menos, devido à atualização monetária. Então, ele reduziu, mas ele já avisou que foi desde o evento morte que vai sofrer atualização, e a atualização acaba chegando neste valor. O que eu tenho visto na reparação por danos morais por evento morte é a fixação de 300 a 500 salários mínimos para cada ente prejudicado, para cada parente prejudicado. Esse valor para o pai, para a mãe, no caso de morte de filho, né? E assim por diante, para a viúva, para cada um dos filhos. Não vejo, eu acho que é melhor, eu não trouxe nenhuma jurisprudência nesse sentido, mas antes de vocês fixarem entre 300 e 500 salários mínimos para cada autor, é melhor que vocês dêem uma olhada na jurisprudência como anda, tá ok? Mas que o valor é de 300 a 500 salários mínimos, isso o STJ tem fixado mesmo, tá? Indenização por dano moral. Deem uma olhada, anotem aí o número desse processo. O TJ tem fixado, tem utilizado o critério bifásico para fixação dos danos. Nesse critério bifásico, eles fazem 2 etapas. A primeira etapa, o que ela faz? Ela verifica todo o valor básico da indenização, considerando o interesse protegido, o grupo de precedentes, jurisprudenciais, etc. Então, você olha toda a jurisprudência primeiro, né? E na segunda etapa, deve ser considerada a circunstância do caso para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento pelo juiz. Então, tem que dar uma olhada como anda a jurisprudência, e juntar a jurisprudência, reunir jurisprudência. No caso do evento morte, juntar, reunir jurisprudência também. Nesse caso, o que eles têm, o Tribunal de Justiça de São Paulo? Só um parâmetro, né? Vamos supor que, nesse caso, foi a inscrição indevida do nome nas centrais de restrição ao crédito, só para ter uma ideia, mais ou menos. Então, o que eles fazem? O que a juíza faz? Ela reúne vários julgados. Olha aqui, 10 mil reais, no caso, 20 mil reais, e depois ela começa a falar que cada caso se refere a isso, se refere àquilo. Então, ela para nós, advogados, não é nós juntarmos só, falar, foi 10 mil, apelação civil e tal. Faz um pequeno histórico. Nome devido no SPC, hospital que deixa de atender, etc, etc. Vai falando qual foi o tipo de dano moral. E aí, o que ela fala? Considerando a primeira fase do pedido autoral, o valor básico da indenização deve ser 10 mil reais. Na segunda análise da indenização por danos morais, deve-se levar em conta a peculiaridade do caso. Não há situação especial a ser considerada. Então, deixou em 10 mil reais. Um caso bem curioso, troca de bebês na maternidade ensejou a reparação por danos morais em 70 mil reais. Foi descoberto 13 anos depois, mas o hospital teve que indenizar as famílias. Também uma agulha deixada por 15 anos na barriga do paciente, né? Só foi quando começou a correr o prazo para que ele descobrisse, a partir do momento que ele passou mal e descobriu que ele tinha que tinham esquecido esse artefato.
Então, ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. O termo APO, do prazo prescricional, é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho, deixando em seu abdômen. E lembrando a vocês, pessoal, mais uma vez, prestem atenção na parte de responsabilidade civil do novo código. Por quê? Porque na parte da prescrição e decadência, mais na parte da prescrição, tem algo muito parecido dizendo quando é que começa e quando é que termina. Fiquem de olho, porque tem muitas novidades aí. A demora para autorização de cirurgia indicada como urgente enseja também reparação por dano moral. A demora pela equipe médica sem justificativa caracteriza defeito na prestação de serviço, ensejando a sua responsabilização. E tem um caso que vocês vão olhar, foi julgado agora, dia 3 de abril de 2024. 3 de abril agora, desse mês. O que o tribunal considerou, prestem bem atenção, que é abusiva a negativa de atendimento de urgência e emergência por plano de saúde. Então, plano de saúde negou o atendimento de urgência e emergência, essa negativa enseja a reparação por danos morais. E prestem atenção, não é qualquer negativa de plano de saúde que seja reparação por dano moral, mas essa, o plano de saúde, negou atendimento de urgência e emergência, julgado recentinho, ó, 13 de abril de 2024, do STJ. Lembrando que indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo resto do dano, mas que a reforma do Código Civil vem aí dizendo que o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Claro que pode o juiz reduzir a indenização. No entanto, a reforma está vindo dizendo que mesmo que a responsabilidade seja subjetiva ou objetiva. Tá ok, pessoal? Olha, cumpri direitinho, hein? Concluí, faltando 5 minutos para 5 da tarde. E agora espero ouvir de vocês, se vocês tiverem as dúvidas, para pouquinho, deixa eu só fechar aqui, porque senão eu fico olhando para lá, vocês vão ter a sensação que eu não estou olhando para vocês. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Pronto, agora sim. Vocês têm dúvidas? Querem fazer alguma colocação? Querem perguntar, complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ok? O material vai ser disponibilizado, então, vou mandar um material pelo suporte da ESA, vai ser disponibilizado para vocês. Pessoal, tenham uma boa tarde, muito obrigado por terem assistido até agora a aula, e aguardo vocês nos nossos próximos cursos. Um beijo.